Amém, meus irmãos. A figura do cordeiro e do leão é muito conhecida na Bíblia. Ela aparece aqui no texto de Apocalipse e é uma das figuras mais conhecidas da palavra de Deus. João, depois dele visualizar Jesus aqui no texto de Apocalipse como um leão, o leão da tribo de Judá, ele também o vê como um cordeiro de Deus e ele compreende por que as lágrimas de todos os olhos serão enxugadas no final dos tempos. A visão que João passa a ter a partir do capítulo 5 de Apocalipse traz para o coração dele, e a gente vai ver por que deve trazer para o nosso coração também, a paz, a esperança e a segurança que todo cristão anseia por ter e por desfrutar. Vamos ler o texto então? Apocalipse 5, de 1 a 7. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Até aqui, meus irmãos. O texto começa lá no verso 1, dizendo: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Gente, ninguém sabe o que se encontra nesse livro, nem mesmo João. Ninguém, nunca soube nem saberá, até que o dia chegue. O conteúdo, então, é incerto. A palavra livro aqui é a palavra biblion, da onde a gente tira a palavra Bíblia. Esse livro provavelmente não tem a figura do livro, como vocês o conhecem, né? Como a gente conhece, que tem a capa, a contracapa e a lombada. Vocês sabem onde é que fica a lombada no livro? Onde é que fica a lombada no livro? Isso, levanta aí, Dani. Isso, é na parte que fica no meio. Tem a capa, a contracapa, aquela partezinha que fica do lado, que segura as folhas. O nome disso é lombada, né? A gente conhece os livros nessa estrutura, folhas, mas na época de João, os livros não tinham esse formato. Eram caríssimos, caríssimos e raríssimos os livros que eram os códex na época que tinham esse formato. A maioria dos livros na época, eles eram rolos. Eles eram feitos de pergaminho, que era o material mais barato da época. Tinha papiro, pergaminho e outros tipos de material. Mas o pergaminho era o mais barato, que era feito com as folhas de juncos, né? De um material bem... Aliás, o papiro era feito com folha de junco. O pergaminho era feito com material de pele de ovelha, não é? De novilho, de ovelha. De novilho era o ovelino, embora pareça de ovelha, mas a pele do novilho, limpa ela, era caríssima. Eles preparavam e precisava de muitos novilhos para poder dar um livro. Assim como precisava de muitas ovelhas também para poder dar um bom pergaminho. O papiro, que é o material que provavelmente é usado aqui, provavelmente porque a gente não sabe, a gente não estava lá, só João viu, e ele também não pôde visualizar de próximo, né? Era um material feito de papel, de folha dos juncos, que eles entrelaçavam assim, o papiro, e deixavam secando durante muito tempo. E depois desse tempo, eles pegavam esse material e, depois de passar por alguns processos bem rústicos, bem naturais, eles usavam como folha de papel, e esticavam e enrolavam, e assim eles tinham um rolo que era o rolo dos livros. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, que foi achado alguns anos atrás, irmãos, alguns anos não, um bom tempo atrás, na década de 40 do século passado, em 1940 mais ou menos, foi achado um rolo do livro do profeta Isaías em Qumran, lá no Oriente Médio. O rolo estava completo com o material de Isaías e você desenrolava ele, e ali então estava todo o livro do profeta Isaías. Esse material,
é um material que provavelmente João visualiza aqui. Embora, muito provavelmente, ele não seja um material como nós o conhecemos mesmo. Tudo que João vê no céu, gente, parece com aquilo que a gente tem na terra. Eles falam, é semelhante a um livro. Bem, João vê o livro. E ele vê que o livro está na mão de alguém que está sentado no trono. Quem é o que está sentado no trono? É Deus Pai aqui. A gente vai ver no final que não é Jesus, porque Jesus, ele é o único digno de tomar o livro daquele que está sentado no trono. Então, esse trono não é o de Cristo, há um outro trono na glória, né, nessa visão que João tem, onde à destra do trono de Deus Pai está Deus Filho. Bem, ele vê o rolo, então, ali, e esse que está sentado no trono é aquele que já apareceu em outros trechos também de Apocalipse, como Apocalipse 1,16 e outros textos, não é? E fala que ele tem as igrejas em suas mãos, ele tem os líderes dessas igrejas em suas mãos, demonstrando que ele tem autoridade sobre todas as coisas, e ele também tem esse livro, cujo conteúdo é incerto. E a mão direita, que aparece aí no texto, que ele segura na mão direita, dentro da cultura judaica da época, mão direita significa poder, força, e em algumas ocasiões também bênção. Como quando Abraão, Isaac e Jacó foram abençoar os seus filhos, eles levantavam a mão direita sobre aqueles que eles queriam abençoar, e a mão esquerda sobre aqueles que não teriam bênçãos. Então, na cultura deles, lá, a mão direita também tem a ver com bênçãos, mas também com autoridade, com poder, com segurança. Lá em Isaías, o Senhor diz que Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Ou seja, na mão direita de Deus a gente pode ter segurança. No Salmo 16, verso 11, o salmista diz que na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. A direita, dentro da cultura judaica, quando diz que nós estamos na mão direita de Deus, na destra de Deus, nós estamos na mão daquele que tem todo o poder e na mão daquele que nos promete coisas maravilhosas. João, então, quando vê isso, ele sabe que esse livro que está na mão direita de Deus é algo que trará segurança para ele, mas também trará juízo, também trará autoridade sobre a terra. Principalmente juízo, porque o contexto aqui demonstra aquele que vai julgar a terra por causa dos pecados da terra. Os homens e mulheres que vivem como se a coisa acabasse aqui. E a maioria das pessoas que enxergam com a íris, mas espiritualmente são cegas, elas acham que morreu, acabou. Mas o Criador desse mundo, ele deixa muito claro na sua palavra que a nossa vida, as nossas histórias não se resumem a esse mundo. Morreu, não acabou. Morreu, há algo ainda a acontecer. Existe vida após a morte. Existe novo céu e nova terra. Existe restauração de todas as coisas. Existe lago de fogo. Existe um lugar de tormento. Existe o inferno. Existe a nova Jerusalém. Há muita coisa nos esperando além da morte. Existe vida após a morte. A única desgraça é o tempo que a gente vive. Esse é o período pior que pode existir. O período melhor está por vir. E nós ansiamos por esse tempo, embora não cabe a nós chegar logo nesse tempo, que seria o suicídio, que também é pecado terrível aos olhos de Deus. Mas a Bíblia nos garante que existe algo nos esperando. Só que a Bíblia também diz que para aqueles que nesse mundo não se moldaram, não tiveram as suas vidas transformadas em vidas que adoram a Deus, estas pessoas encontrarão um lugar de tormento. Enquanto estamos nesse mundo, vivos aqui, Deus deseja transformar a nossa vida em vida de adoradores, em vida de pessoas que são transformadas dia após dia, em pessoas que adoram a Deus. E a própria vida é transformada em vida de adorador. Quando você toma uma atitude, quando você vai abrir a boca para falar, quando você vai responder, todas as suas atitudes, todas as suas palavras, tudo que você faz, você lembra de Deus e você pensa se aquilo que você está falando, fazendo, olhando, agindo, está agradando e adorando a Deus. Essa é uma vida transformada em uma vida que adora a Deus o tempo todo, em todos os momentos da vida. Deus deseja transformar a nossa vida em vida de adoradores, para que nessa nova vida que nos aguarda além morte, nós tenhamos uma vida
que a gente sonhou em ter aqui, mas que aqui a gente nunca pôde ter realmente. Lá a gente terá, e infinitamente melhor do que aqui a gente imaginou que seria bom. Aqui a gente corre atrás, aqui a gente faz de tudo para ver bem, comer bem, para ter coisas boas, para ter um pouco de conforto, mas o que a gente tem aqui é lixo. O melhor que a gente desfruta aqui é pouco, perto daquilo que Deus tem preparado nesse lugar novo. Isso João sabe, e está sendo revelado para ele à medida que a gente lê o livro de Apocalipse, a gente está descobrindo isso. Só que tem o outro lado, que é o lado do tormento, o lado do ranger de dentes, o lado do sofrimento eterno, da perdição eterna. A gente chama de inferno, a Bíblia chama de inferno, lago de fogo, Geenas, Hades, enfim, tem muitos nomes que são dados para esse lugar. Esse outro lado também faz parte da revelação, também faz parte do livro. Para quem é esse lugar? Esse lugar é para aquelas vidas que nesse mundo não tiveram a si mesmos transformados em vidas que adoram a Deus. Não quiseram a Deus, não buscaram a Deus, não amaram a Deus, não adoraram a Deus. Não é que elas não acreditavam em Deus, elas acreditavam em Deus. A Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus. Acreditar em Deus não muda nada. Acreditar em Deus leva a gente para o inferno também. O que muda a história das pessoas é o arrependimento desses pecados que ela tem e essa entrega completa a Deus. Como que numa entrega completa em um casamento. Como numa entrega completa, quando a gente ama muito uma pessoa e a gente se entrega por aquela pessoa. Porque para nós aquela pessoa é tudo. E a gente quer viver com aquela pessoa. E a gente quer morar com aquela pessoa. A gente quer morrer do lado daquela pessoa. É assim com pais, é assim com filhos, é assim com cônjuges, é assim com Deus. E se não for assim com Deus, não existe relacionamento entre você e Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que se nós não o amamos mais do que amamos marido, esposa, pai, mãe, filhos, filhas, amigos, dinheiro, pecados, a gente não o ama de verdade. É isso que Deus espera de nós. Para essas pessoas, então, cuja vida, cuja alma não amou a Deus mais do que tudo, está reservado o dia do juízo, o dia do tormento. Um dia que o mundo não conheceu ainda sofrimento igual. E é isso que vai gerar em João, aqui nesse texto, um certo desespero. Porque, aparentemente, a gente vai ver pelo texto, não existe solução para isso. Vamos olhar para o verso 2 agora. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Gente, nesse livro tem todo o conteúdo da tragédia. Tudo o que acontecerá em termos de destruição, de juízo de Deus. O que vai acontecer com aquelas pessoas que não amaram a Deus com toda a sua alma? Está tudo nesse livro. E aparece esse anjo forte. Essa expressão aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. O que é um anjo forte? Eu não sei direito o que significa isso. Essa expressão não é muito clara, não é? E mesmo para os estudiosos que só se dedicam a comentar e a estudar a Bíblia, para eles ainda é um pouco confuso o que significa esse. Talvez seja um arcanjo, um arquianjo, não é? Um arcanjo, um anjo que na hierarquia dos anjos está acima dos demais. Existem os serafins, os querubins, enfim, vários tipos de anjos diferentes a Bíblia fala. E existem esses arcanjos que são pouquíssimos, que são uma espécie de generais, digamos assim, supervisores ou maiores. Por exemplo, em Apocalipse 10:1, fala lá que João viu um anjo forte descendo no céu, envolto em nuvem, como que em arco-íris por cima de sua cabeça. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como coluna de fogo. É a visão que ele tem desse anjo forte. Em Apocalipse 18:21 diz que então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arranjou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. São essas as poucas vezes que aparece essa figura de um anjo forte, que tem o rosto como de sol, as pernas como que de raios de fogo, né? E colunas de fogo, e a gente não tem muita noção do que isso significa. A gente só sabe que é um anjo que está perto de Deus e que está próximo desse livro e que tem a ver com o juízo de Deus que há de vir sobre a vida das pessoas que não buscam, que não amam a Deus com todo o seu coração. E é justamente esse anjo que também demonstra interesse nos segredos que estão dentro do livro, os segredos dos eventos futuros que são revelados. E ele diz: quem é digno de abrir o livro aí no verso 2, não é? E de lhe desatar os selos.
Naquela época, meus irmãos, se vocês assistem filmes antigos ou seriados antigos, eles pegavam uma espécie de cera vermelha, bem escura, e eles colocavam essa cera sobre o fogo de uma vela, e derretia essa cera e fazia essa cera cair sobre um pedaço de papel. Então eles pegavam um anel, tiravam esse anel que tinha uma espécie de selo, né, de carimbo, e marcava aquela cera. E a cera secava. Assim como quando você pega a vela, você vira a vela para derreter a vela e cair sobre o copo. A gente vai viver muito esse ano, por causa dos apagões, né? Você vira a vela e depois você gruda a vela em cima do copo. Que a vela, depois que você derrete ela no fogo, ela seca e fica dura, não é assim? Assim eles faziam também. Ficava duro quando selava aquilo lá. E aquilo lá não podia ser desatado facilmente. Você precisava quebrar aquilo lá. Quebrar mesmo, parecia um pedacinho de pedra. Você quebra para poder abrir a carta. Os reis faziam isso. E somente uma outra autoridade podia abrir. Não era qualquer pessoa que podia pegar lá e quebrar o selo de um rei. Essa carta, esse livro que João vê, tem 7 selos. Ou seja, um rei colocou esses selos ali. Quem é o rei? Aquele que está sentado no trono celestial, o Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é que pode abrir esses selos? Um outro que seja igual a ele. Qual é que é igual a ele? Não tem outro Deus. Não, só existe um Deus. Então ele olha esse livro e ele questiona o anjo. Quem é que é digno de abrir o livro? Para que a gente saiba o que vai acontecer no futuro. Será que existirá misericórdia? A gente já sabe porque a gente já conhece o final da história, mas João não sabia. João não conhecia Apocalipse. Estava sendo revelado o livro para ele. Quem é que pode abrir o livro? Será que vai haver misericórdia? Será que vai haver perdão? Verso 3 agora. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4. E eu chorava muito. Chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ninguém, gente, aos olhos do anjo, poderia abrir o livro. Ninguém sobre a terra e ninguém nos céus. Nem os profetas, nem os apóstolos, ninguém. Santos e ninguém. Nem mesmo os arcanjos poderiam abrir o livro. Aliás, eles não podiam nem olhar para o livro. A João foi permitido olhar um pouquinho. Mas o texto diz que nem olhar para o livro era possível. E o choro de João é justificado. Porque talvez ele não chorasse tanto pelo conteúdo inacessível. Eu estou chorando porque eu queria tanto saber o final da história e, enfim, não vou saber o final da história. Não é tanto por isso. Mas o choro é pelo juízo certo que viria do único que possui autoridade sobre os céus e sobre a terra. A impressão que se tem, olhando para o verso seguinte, é que não haveria salvação para a humanidade até esse momento aqui. João chora por causa disso, porque ele está vendo um Deus que tem a aparência de algo terrível, que vai vir com terror sobre a terra, e esse Deus tem um livro que contém aquilo que vai ser sobre os homens, e eu não tenho como saber o que vai acontecer. Aparentemente, o choro que João tem aqui, que ele manifesta, é porque ele antecipa um sofrimento que viria sobre a terra, e que não haveria solução para isso. No entanto, o mesmo que se assenta no trono, ao longo de todo o livro de Apocalipse, revela que não somente ele vai abrir o livro, mas ele também vai enxugar do rosto de toda pessoa toda lágrima. Mais uma vez, isso não se trata apenas de uma atitude gentil, né, de Deus ir lá e tirar a lágrima do rosto de João, mas de uma verdade escatológica, de uma verdade futura. A verdade de que Deus, ele há de vencer todo sofrimento. O bem vencerá o mal. O alívio vencerá o desespero. O mal será vencido e todas as coisas serão restauradas, a fim de que, no final, tudo seja como foi no início, no Éden. Quando Adão e Eva, quando no começo de todas as coisas, havia comunhão entre céus e terra. Havia união entre céus e terra. Os homens viam os anjos e viam o próprio Deus no início, aqui nesse mundo. A Escritura diz que no início de todas as coisas, homens e Deus viviam juntos. O pecado rompeu isso. E escrevendo aos Romanos, Paulo diz que há um grande abismo, uma grande separação entre céus e terra, entre Deus e os homens.
A restauração dos últimos dias diz que no final Deus fará novas todas as coisas, tanto nos céus como sobre a terra. E aquela visão da Nova Jerusalém descendo sobre a terra aponta para Gênesis. O próprio nome que é dado para esse lugar, novos céus e nova terra, e o próprio Deus habitando como os homens, sendo o seu sol, sendo a luz que os ilumina, demonstra essa realidade. É porque Deus estará com os homens no final que não vai ter lágrima mais. É porque Deus estará com os homens nessa nova terra que Ele está criando para nós, que não haverá desespero e nem mesmo morte. Novos céus e nova terra. A gente não foi criado, eu já tenho pregado isso há muito tempo aqui, para viver voando. A gente não foi criado para viver no céu. A gente foi criado para viver na terra. É por isso que depois de passadas todas essas coisas, a Bíblia diz que Deus cria novos céus e nova terra. Porque foi do pó da terra que Deus nos fez e é para cultivar a terra que Deus nos criou. E no livro de Apocalipse, antecipando o que virá no final, tudo que está no final aponta para uma realidade terrena. Mas não uma realidade como nós a conhecemos agora. Uma realidade que coloca os céus, dos céus onde Deus está, junto dessa terra. O próprio Deus conosco. Haverá então uma restauração de todas as coisas. E esse Deus que aqui se apresenta, ele garante que toda lágrima será enxugada. Todo o desespero que hoje o ser humano pode viver nesse novo lugar que Deus está preparando e que virá, creia você ou não, virá sobre nós. Chegará. A lágrima, então, de desesperança será enxugada, porque o Cordeiro de Deus fará novas todas as coisas. Aí vem o versículo 5, Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciãos, e eram 24 que estavam ali na sala do trono e que o João vê em sua visão no Apocalipse, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui mais uma vez está o consolo de João, não é? A palavra de um dos anciãos que a gente viu nos versos anteriores. Cristo é esse leão, ele aparece como um leão, não é? Ou seja, com poder, com grandeza sobre a criação. Isso deve trazer esperança para o coração dos homens. Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, né, o leão da tribo de Judá, lá no Antigo Testamento, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte e venceu o pecado, e que com a sua vitória garantiu o poder de abrir o livro e os 7 selos, que estão descritos aqui. Então, a certeza de que o Senhor está no controle da história deve trazer esperança para a gente. A certeza de que Jesus está no controle de todos os acontecimentos futuros deve trazer paz para o coração daqueles que hoje estão com Jesus, estão nele, são cristãos de verdade, na prática, no dia a dia. A gente vive momentos difíceis e a gente sabe, pelas verdades que a Bíblia nos promete, que as coisas só piorarão. Mas a gente não tem motivo para o desespero, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Você deve se lembrar disso todos os dias quando você olhar a notícia e você vê que a coisa está ficando pior e dizer para si mesmo, com fé, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O teu vizinho pode reclamar e ficar desesperado porque ele acha que vai faltar isso, aquilo outro, e vai mesmo, e cada vez pior. Mas você deve sempre se lembrar dessas verdades, que guardarão o seu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que diz o texto? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal, o Senhor está cuidando de você. Nós não temos motivos para o desespero. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Nós sabemos nas mãos de quem nós estamos. E é por isso que João está sendo consolado nesse texto. Porque aquilo que a gente está vivendo no Brasil em 2015, nem se compara, meus irmãos. Não é nem cosquinha na barriga, comparado com aquelas dores de parto que a mulher tem antes de ter o bebê. Aqui João está vendo, não a cosquinha na barriga que é o que a gente está vivendo. A gente não está vivendo um momento difícil ainda. Momento difícil é isso que aguarda para acontecer. Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Agora não é mais o leão, agora é o cordeiro. Como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres. Você já viu uma ovelha com chifre? É uma visão, não é? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Você já viu a ovelha de 7 olhos?
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E verso 7, para encerrar, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A visão de João, nesse primeiro momento, se encerra, não é? Aqui nós vamos encerrar, com uma comparação de Cristo com um cordeiro, um cordeirinho. Ele é o leão, mas ao mesmo tempo é o cordeiro. Ele é a força, mas ele também é a mansidão. Ele é o juízo, mas ele também é a misericórdia. Esses 7 chifres aqui simbolizam apocalipticamente a plenitude do poder. Os chifres simbolizam o poder numa batalha. Lembre-se que o animal que tem chifre, quando vai brigar numa batalha animal, qual parte do corpo desses animais que tem chifre eles usam na hora de uma batalha campal ali? É o chifre. Já viu um boi lutando? É com chifre. Aqueles cervos que tem aqueles galhos na cabeça? É o chifre. O búfalo é o chifre. Oi? O veado, né? E outros animais, eles têm esses chifres. E o chifre, na cultura judaica antiga, tem o símbolo do poder. Quando a Bíblia diz que Jesus ele tem esses 7 chifres, isso significa que ele tem poder. E por que 7? O que significa o número 7? Dentro da literatura apocalíptica? Perfeição, plenitude, completude. Ele tem todo o poder. Essa é a figura. O cordeiro tem todo o poder. 7 chifres, bem como 7 olhos. Esses 7 olhos aqui simbolizam não somente a plenitude do poder, mas também a plenitude do conhecimento. Olhos, conhecimento, sabedoria, visão. Ele sabe de todas as coisas que hão de acontecer. E dentro disso também se encontra, com o Cordeiro de Deus, os 7 Espíritos de Deus que estão aí no versículo 6 e 7, né? Os 7 Espíritos a gente já viu no começo do texto, do livro do Apocalipse, estudando aqui de manhã, que os 7 Espíritos simbolizam também a perfeição, a plenitude do Espírito Santo de Deus, que está enviado sobre a terra. E é justamente esse cordeiro e leão que vem e toma da mão direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que estava sentado sobre o trono, o livro. Toma o livro. E é a partir daqui que todas as coisas começam no livro do Apocalipse. Desde que nós começamos a estudar o livro de Apocalipse, muita gente tem ficado ansiosa. Quando é que a gente vai ficar estudando sobre o fim do mundo? Quero estudar o fim do mundo, até agora não chegou, né? Mas é porque a partir de agora, nem tanto, mas quase que a partir, a gente já está virando a rua para ver o final de todas as coisas. Aqui é um momento, quando João ele vê Jesus, aquele que está narrando o livro para ele, para João, tomar o livro que contém o conteúdo das desgraças, dos juízos, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, que serão, enfim, executados, derramados e abertos no final dos tempos, e que trarão sobre a terra o sofrimento por conta do pecado dos homens. Tudo isso será revelado a partir de agora. O capítulo 6, ele já começa a narrar esses eventos futuros que serão catastróficos, não é? Que serão destruidores. O que traz paz para o coração de João? O que é que deve trazer paz para o nosso coração também? O que deve trazer paz para o nosso coração é que esse livro, com todos esses juízos e essas desgraças, o livro está na mão de quem? Do diabo? É o diabo que vai vir aqui destruir tudo? É o diabo que vai acabar com a vida do povo de... Não. Tudo que há de acontecer sobre o mundo está nas mãos de Cristo. Ele é soberano, Deus é soberano. Ele está exaltado sobre céus e terra, e ele sempre reinará sobre céus e sobre a terra. As coisas que acontecem nesse mundo não acontecem por acaso ou sem que Deus saiba. Todas as coisas estão diante de Deus. E para aqueles que amam a Deus, nós devemos sempre lembrar também de Romanos 8, 28, que diz o quê? Isso. Todas as coisas, gente, é todas as coisas. Governos que não são tão bons assim, instabilidades na política, na economia, na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, todas as coisas. Um assalto, um acidente de carro, e até mesmo um novo casamento,
Um novo, não porque você separou, casou, não é isso, mas um casamento, né, que chegou na sua vida, um filho, enfim, outras coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja o que for que vier a acontecer, seja os problemas que forem acontecer sobre o nosso país, a vida daqueles que estão nas mãos de Deus devem descansar em paz, devem descansar de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não na vida de todo mundo, porque para a vida e na vida daqueles que não amam a Deus, desgraças estão por vir. Mas na vida daqueles que amam a Deus, o que nós podemos esperar é o melhor. É entregar e confiar de que Deus está no controle. É por isso que os olhos de João foram enxugados por esse ancião e também por essa verdade que ele viu aqui em Apocalipse. Esse é o texto que eu gostaria de compartilhar. Eu vou abrir para perguntas agora. Geni. Sim. Sim. Já, 60 anos antes. Ainda viria, isso. Ele ainda não veio. Essa visão da sua segunda vinda, é a segunda vinda que você está pensando? A primeira vinda? Não, isso ele não aparece isso. Não, ainda não, não. Não, esse daí não, porque já é uma verdade revelada, passado, né? Então o que João vê é só eventos futuros. Futuros para ele, que são passados já para nós, e futuro para nós, inclusive. Coisas que estão acontecendo agora. Não, não. Não. São coisas que estão para acontecer de fato. Já. Essa verdade não está contida nesse livro que está na mão de Jesus agora. Ok? Sim, não. Um ancião, a gente não sabe direito o que é. A Bíblia fala que são 24 anciãos que João vê lá ao redor do trono de Deus. A palavra ancião significa um líder religioso, como os pastores, enfim, todos esses homens que cuidam das igrejas. Ele vê como que 24. Alguns acham que são os 12 apóstolos e os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel. São 12 homens. 12 mais 12, 24, que talvez seriam esses. Outros dizem que é um número de pessoas, 12 homens, que vão reinar com Jesus. E aí a gente não sabe quem são esses homens. Mas um ancião é um homem que, dentro da linguagem da Bíblia, é um líder espiritual. É alguém que cuida espiritualmente de outras pessoas. Beleza? Mais alguém? Sim, Filipão. Uhum. Deixa eu chegar lá para eu explicar melhor isso, tá? Porque eu acredito que elas serão todas arrebatadas depois. Todas. Então, elas vão, mas não vão. Porque, bom, quando chegar lá, eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas parte do sofrimento a gente já vive. Parte do sofrimento ainda não. A Bíblia diz que todo o povo de Deus será guardado no sofrimento e do sofrimento. Aí tem uma diferençazinha da palavra no e do, que no é passando por, do é retirado antes. A gente vai ver isso no final. Mas quando a gente chegar lá, a figura do arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, principalmente, ela aparece pela figura de 1 Tessalonicenses 4 na vinda de Jesus. Então, se é imediatamente na vinda de Jesus, passa por tudo. Não tem como ser. Porque não existe uma vinda de Jesus para arrebatar e aí depois uma outra vinda de Jesus com os arrebatados. Que é a figura do filme Deixados para Trás lá, né, que não é bíblica. Aquilo lá não é bíblico, aquilo lá. É estranho. É mais ou menos aquilo lá. Aquilo lá é mais hollywoodiano, né? É mais filme mesmo, né? Na Bíblia tem aquilo, mas é um pouco diferente. É a visão que eu tenho, não é? Que eu vou passar para vocês quando chegar lá. Mas se nós estivermos vivos naqueles dias, é o que eu creio, tá? Nós vamos passar, mas protegidos.
Então passa, mas não passa. Isso. Mais ou menos isso. Você passa, mas protegido. Passa, mas guardado. Não é? Não tem uma maneira melhor de dizer isso. É como se você tivesse na fornalha lá de Daniel sem se queimar. Mais ou menos isso. Ok? Não, existe uma visão escatológica que crê nisso, que é a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Que um dia eu já até acreditei nisso daí, né? Mas depois eu deixei essa visão porque eu entendi que ela não é bíblica. Ela tem muitos erros, muita ponta solta, muita coisa assim que não encaixa e que é confusa biblicamente, né? Que não tem resposta, que entra em contradição com outras coisas. Mas existe o arrebatamento. Existe esse momento. Mas tanto Jesus falando em João, quanto Paulo falando em Tessalonicenses, os dois, isso que me deixa com dúvida desse período de 7 anos, que é o que essa visão aí fala, porque tanto Jesus quanto Paulo dizem que o arrebatamento é no dia da segunda vinda. É no dia. E tanto em grego, quanto mesmo no português dá para entender isso. É no mesmo dia que é arrebatado, acontece a segunda vinda. Essa visão, que mais popularmente chamada de Deixados para Trás por causa do filme, né? Essa visão, ela não diz que é no mesmo dia. Ela diz que tem 7 anos, né? Alguns acham que é 3 anos e meio, outros acham que aí tem um monte de visão diferente. Nessas que acreditam que o arrebatamento é numa hora e a segunda vinda é em outra. Mas não tem nenhum texto bíblico que diz que o arrebatamento é uma hora e a segunda vinda é em outra. Quando Jesus fala e quando Paulo fala, é no mesmo dia. Agora, existem alguns textos que dão a impressão que tem alguma coisa no meio. Mas essa coisa no meio, por Jesus e Paulo, é no mesmo dia. Colocar 7 anos aqui no miolo é bem forçação, assim. É a minha visão. É especulação. Mas a Bíblia, ela não é clara quanto a esse assunto. E ela dá margem para essas especulações. Ela dá margem para a gente, porque fala do anticristo, fala de uma série de coisas que acontecerão nesse intervalo. Então, como é que pode ser um dia? Mas tudo isso a gente vai estudar quando chegar lá. Porque é muita coisa para ser explicada, mostrada na Bíblia, para não ficar dúvidas. E assim, se eu tentasse falar agora, a gente ficaria até domingo que vem. Se vocês quiserem, a gente fica. Mas é só a Geni que vai ficar, então... Aí você fica também, Ná? Obrigado, filho. Só a Geni e meu filho ficam aqui. Então, quando a gente for chegando nos textos, eu vou explicando com o tempo, tá bom? Mais alguma pergunta? Ok.